Fala meu povo, fala meu terceiro ano querido, aqui professor Rogério Torres. A gente vai dar continuidade ao nosso livro, tá? Na página 9 do B8, tá? Já avisando aí que no final vai ficar uma atividade na página 12 e 13 do próprio livro. Vão fazendo porque em breve, não é? Já está oficializado que no dia 6 a gente tem a possibilidade de se encontrar em sala de aula, né? Então, o terceiro ano ele volta, até mesmo para a gente dar uma reforçada para o Enem, tá? E também para a gente fazer toda a transição, certo? Logicamente, a gente não vai voltar da mesma maneira que era, não é? Mas tomando os cuidados necessários, baseados nas leis que estabelecem a nossa segurança, não é? Então, sem muita conversa aqui, a gente viu na última aula a questão relacionada à frequência genotípica e a frequência do alelo, tá? Na manifestação das características das populações. E a gente viu que isso é uma característica que pode atuar e que atua, na verdade, manifestando a formação de determinadas espécies ou ainda manifestando determinadas características dentro de grupos de populações. Então a gente viu que essa frequência pode variar a nível dos alelos ou ao nível dos genes, tá? Hoje a gente vai falar da conquista do ambiente no nosso planeta, no planeta Terra, tá? A gente sabe aqui que a Terra, ao longo do tempo, a Terra ela sofre um resfriamento no planeta, não é? Então, data uma ideia de 4,6, nosso livro ele coloca 4,5 bilhões de anos, não é? A crosta terrestre ela começa a se resfriar. Essa crosta ela é a parte superficial, não é? Relacionada a 40 quilômetros de uma fina casca, tá? E essa forma em que ela se resfriou, ela acabou aprisionando ou mantendo internamente esse material quente, tá? E pastoso situado no manto, formado por rocha quente derretida e também formado pelo núcleo, cujas temperaturas do núcleo podem chegar a 4.000 a 6.000 graus. É uma temperatura que lembra até a superfície do Sol. E aí, essas pressões podem criar valores muito elevados que podem fazer com que parte desse material que se encontra no manto, em forma de magma, ele seja expelido, que é o material expelido, na maioria das vezes, pelos vulcões que se encontram em atividade. Então, a Terra, na realidade, a superfície dela foi se resfriando ao longo dos tempos, tá? A gente vai ver aqui que esse resfriamento durou um período de 4,5 bilhões de anos, ou um pouquinho a mais, e aí começa, na verdade, dar condição para que se apareçam as primeiras formas de vidas. Então, Rogério, quem foi as primeiras formas de vida? A gente sabe que existem formas de vidas mais simples e formas de vidas mais complexas. Então, como a Terra ainda não era provida de determinados seres vivos, obviamente as primeiras formas de vidas devem ter sido vidas simples. A gente vê aqui que essas vidas surgiram em meio a 3,5 bilhões de anos, tá? Esse é o período que elas surgem aqui. Esses seres são seres característicos como seres procariontes ou procariotos, tá? Ou seja, ele possui uma célula, onde essa célula ela não existe um núcleo individualizado, ele não tem membrana nuclear. E outra característica é que eles eram heterótrofos ou heterotróficos. Então eles não tinham ainda capacidade de sintetizar o seu próprio alimento, até porque nessa Terra ainda não existia aí uma grande disponibilidade, ou se não a disponibilidade de gás oxigênio. Então esses seres heterótrofos e procariontes, eles hoje, se a gente fosse comparar, eles seriam comparáveis a determinadas bactérias e a determinadas cianobactérias, tá? Então, no surgimento do oxigênio, ocorre uma catástrofe muito grande. Por quê? Porque muitas células elas ainda não estavam preparadas para utilizar esse oxigênio e, consecutivamente, eles começam a morrer. Então, isso fez com que, durante mais 1 bilhão de anos, o oxigênio fosse se acumulando, porque esses seres ainda não tinham capacidade de utilizar. Ele foi se acumulando na atmosfera, tá? Consequentemente, o O2 foi formando o O3, que é o gás ozônio, e esse gás ozônio ele forma um filtro
na camada da estratosfera, que filtra os raios ultravioleta, que é a chamada camada de ozônio, tá? E a partir daí, com essa camada de ozônio, que vai filtrar intensamente os raios ultravioleta, surge o aparecimento de células eucarióticas. Células eucarióticas essas que têm um núcleo definido, e agora essas células também começam a viver em colônias, tá? E como elas, consequentemente, começam a viver agrupadas, elas também favorecem o surgimento de seres pluricelulares, quer dizer, seres que apresentam uma quantidade de célula diferente de um, né? Ou seja, várias células. Então, a gente vê que fósseis de 500 milhões de anos atrás, eles revelam impressões de algas que viveram no passado, tá? E de determinados artrópodes equinodermos primitivos, certo? Então, a gente tem aí algumas fotos de seres semelhantes àqueles que a gente conhece a nível de procariontes e eucariontes, tá? E também de alguns fósseis primitivos aí, na qual está sendo mostrado. Então a gente vai para a parte dos vertebrados. Então quando a gente fala em vertebrado, falar em vertebrado, não é? A gente vai ver que surgem os peixes. Esses aí são os primeiros vertebrados, tá? O vertebrado mais conhecido em forma de fóssil é um vertebrado que viveu há cerca de 470 milhões de anos, conhecido como ostracoderme. Tá? Então a gente vê aqui que ele vive há 470 milhões de anos, ele se extinguiu há 320 milhões de anos atrás, e esses peixes sem mandíbulas originam dois grupos de peixes, tá? E consequentemente o Crossopterygius, que mais tarde origina os vertebrados de 4 pernas, e outro originou os peixes ósseo e cartilaginosos, que são responsáveis pela formação dos representantes do tubarão e as raias, tá? E aí, nessa evolução, surgem também os anfíbios ao longo do tempo. Os anfíbios, eles surgem dos peixes crossopterígeos, que a gente falou agora há pouco. Isso há cerca de 300 milhões de anos, eles ganham uma adaptação ao ambiente terrestre, ou seja, a gente vê que ele modifica as estruturas do corpo dele, tá? E aí esses membros em forma de pernas e a respiração pulmonar ou pulmonada dá condição para que esses seres eles migrem da água para a terra firme. Só que no período reprodutivo, esses seres eles continuam dependendo da água para colocar seus ovos, tá? Então, para que haja a fecundação, eles continuam necessitando da água. Hoje eu coloquei aqui alguns grupos, né, de anfíbios, onde a gente tem os tritões, a gente tem sapo, rã e perereca, e a gente tem aqui o ápode, tá? Como representante atual de hoje em dia, certo? Lembrando que no estado larval foi uma característica, e ainda em algumas ordens essa característica ela se mantém, que eles respiram através de brânquias, né? Estruturas onde retira o oxigênio presente na água, coisa que também os peixes realizam, tá? Eu diria que o primeiro animal a migrar do ambiente aquático para o ambiente terrestre foram os anfíbios. Só que os anfíbios, migrando para o ambiente terrestre, ele depende da água para poder se reproduzir. Então isso por quê? Porque os ovos que eles colocam, eles são gelatinosos, são ovos que não evitam a desidratação. Então se ele for colocado no ambiente seco, esses ovos serão desidratados. A gente vai mais adiante e a gente agora vai para o grupo dos répteis. Quanto aos vertebrados, aí a gente deu uma analisada nos peixes, nos anfíbios, agora nos répteis. A gente vê que é o primeiro vertebrado a dominar o ambiente terrestre. Quando a gente coloca dominar, é porque ele não necessita da água para reproduzir, nem necessita da água para realizar troca gasosa em algum estágio da sua vida. Então, esses vertebrados répteis, eles se originam cerca de 270 milhões de anos, e uma característica que faz com que eles não dependam da água, tá? Nesse critério de evolução, é eles possuírem a fecundação interna, e o ovo que eles possuem, que eles colocam, esse ovo é provido de uma casca rígida.
e essa casca rígida ela acaba favorecendo para que não ocorra a desidratação do embrião, tá? A gente sabe aqui que há 65 milhões de anos a maioria extinguiu-se, não é? E os sobreviventes são ancestrais dos répteis, das aves e dos mamíferos, tá? A gente vai olhando aqui, analisando. Hoje a gente tem esses grupos aqui como escamados, ofídeos, não é? Crocodilianos, quelônios, que são representantes. Você vê que algumas iguanas na ilha de Galápagos, é interessante que para ela ficar mais pesada e poder comer as algas que estão embaixo do solo, lá no mar, elas acabam comendo pedra para ficar mais pesada e aí ela afunda mais facilmente e vem subindo e se alimentando de determinadas algas. Então, cada ordem dessa aí tem uma peculiaridade e uma característica própria dela. Surgem as aves há 130 milhões de anos, tá? Como característica, essas aves surgem de um réptil alado chamado Archaeopteryx e possuía pena com bicos e dentes com características que apresentavam de répteis e de aves. Então a gente data isso aí, quer dizer, entende que isso ocorreu através dos fósseis que tem. O último grupo aqui a gente tem os mamíferos, tá? Ele subentende que esses evoluíram de um grupo de répteis primitivos. O representante aqui era menor do que um rato, esse representante, e ele era insetívoro, ou seja, comia insetos. A vantagem que ele tinha em relação aos répteis, esse mamífero, é que ele era homeotermo, tá? Ou seja, animais de sangue quente. Então, mesmo em períodos frios, os répteis precisavam de aumentar a temperatura do seu corpo, enquanto ele não. Então ele tinha uma possibilidade de caçar e se alimentar mais intensamente do que esses répteis. E dentro dos mamíferos, a gente tem os seres humanos. A gente vai ver aqui que há cerca de 65 milhões de anos, um grupo que vivia nas árvores originaram os primatas. E aí, não é? Há 5 milhões de anos, um grupo de australopithecus passou definitivamente a ser bípede, a se locomover com 2 membros. E aí ele começou a utilizar as mãos para realizar tarefas, com isso foi estimulando também a sua área cerebral, tornando-se esse indivíduo ou esse ser, não é, habilidoso. E aí eles evoluíram durante um período de 2 milhões de anos, quando originou na África o conhecido Homo habilis. A partir daí do Homo habilis, entre 1 milhão a 300 mil anos atrás, originaram-se os Homo erectus. Esses aí, Homo erectus, ele tinha como característica ser grandes caçadores, né? Tinha a utilização do fogo e organizavam-se em grupos de sociedades, eram seres sociais. Com a evolução, cerca de 500 mil anos atrás, surge também na África o homem erecto. Surgiu o Homo sapiens e talvez um dos primeiros a ter a característica de sepultar os seus entes queridos quando mortos, tá? E aí, há cerca de 120 mil anos atrás, evolui o Homo sapiens sapiens, que é o ser humano moderno, tá? Lembrando, pessoal, que essas características que eles usam, não é, de retratação é baseado em fósseis, tá? Em tempos atrás. Então eles são baseados em fósseis aí. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para vocês mandarem a atividade, tá? E vou deixar aqui também um e-mail que vocês também mandam a atividade, tá, gente? Continua testando, continua estudando, tá? Que em breve a gente vai estar junto. Já tem dia marcado para isso, se Deus quiser. Não é opcional, vai quem se achar, não confortável, mas a escola está tomando todas as medidas possíveis, tanto para vocês quanto para os funcionários, para que a gente possa voltar em segurança. Então, estuda aí, tá? Se mantenha no foco, que em breve a gente vai estar junto aí, tá ok? Um abraço a todos aí e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Tchau, gente.